E aí, tudo bem? Vamos lá. Hoje eu vou fazer uma aula aqui explicando uma ideia que eu tive que eu acho que é muito poderosa e eu acredito que isso pode expandir muito sua visão sobre a vida de maneira geral, tá? A gente vive numa era que todo mundo consome muito conteúdo, né? Então, conteúdo é rei. Todo mundo fica vendo vídeo, todo mundo fica consumindo livro, todo mundo fica fazendo curso e tal. Só que o ruim, né, que eu já vivi muito tempo e que sofri as consequências disso, é que depois de consumir 1 milhão de conteúdo, tudo, eu não tinha resultado. Eu não tinha resultado. Por que que eu não tinha resultado? Qualquer área, assim, né, mas principalmente aqui pensando em negócios e tal, objetivos profissionais ou qualquer outra coisa, na verdade funciona isso, mas eu achava que se eu tivesse as ideias na minha cabeça, as palavras na minha cabeça certa, então eu conseguiria ter resultado. Só que eu entendi que não é assim que acontece, entendeu? Porque existe uma coisa chamada ideia, que é só a palavra, né? A palavra que você consumiu. E aí existe testar essas ideias no mundo, tá? Então, assim, por que que a gente precisa testar as nossas ideias no mundo? Para ver se elas se sustentam. Porque às vezes a gente tem algumas montagens de palavras, ideias na nossa cabeça que quando a gente testa no mundo, por mais que a gente ache que daria resultado, a gente não tem resultado com aquilo, entendeu? Então, é por isso que essa é a base do conhecimento científico. Então, eu vou escrever aqui que é a grande palavra que todos os cientistas e, enfim, utilizam, que é essa palavra aqui, evidências. Não é a música do cantor sertanejo lá, Evidências, mas enfim, evidências, ou seja, fatos da realidade, eventos que a gente consegue perceber com os nossos sentidos, tá? Então, sentidos e experiência direta, tá? Porque, por exemplo, se eu pegar para falar para você assim, então eu tenho um dragão invisível aqui atrás de mim agora, você vai falar assim para mim, não, calma aí, velho, você tá viajando. Me prova que você tem um dragão invisível atrás de você. Aí eu vou falar assim, Aí eu falar, enfim, você tem alguma ferramenta para medir ele, porque ele é invisível, então não dá para tocar nele. Aí, beleza, você vai falar, não, então eu tenho aqui um negócio que pega o mapa de calor do ambiente e vai pegar, porque ele, como ele é de fogo e tal, ele vai pegar, a gente consegue medir para ver se o dragão existe ou não atrás de você. Aí eu vou falar assim, não, mas o dragão é de gelo, pô. Então não pega espaço de calor. Então, ou seja, eu vou justificando, vou racionalizando, vou encontrando explicações para eu fazer com que aquilo não seja testado na realidade. Porém, a prova final da vida, a prova final de que se as coisas funcionam realmente ou não, tem que passar do teste da realidade, tá? Se eu falar para você que eu vou começar a voar amanhã, sair batendo asa aqui, batendo os braços e voar, você vai acreditar? Não. Por quê? Porque precisa ser testado na realidade. E eu não vou pular aqui do prédio agora que não vai dar certo, entendeu? Então, assim, aí para testar isso na realidade, a gente faz experimentos. Experimentos, tá? Ou seja, que são experimentos no final do dia, a realidade, a gente faz experimentos, então no final do dia, os experimentos são experiências, tá? É o mesmo que experiências. E experiências, a gente pode falar que está ligado ao fazer, tá? Fazer, ou realizar, tá? Realizar. Então, aí eu vou falar agora sobre as formas de adquirir conhecimento. Então, como que a gente pode adquirir conhecimento? Aqui no início eu falei, a maioria das pessoas elas consomem e fazem e buscam resultado a partir do conteúdo, né? Informações entrando no cérebro delas, certo? Só que só as informações entrando no cérebro delas não tem resultado, tá? Porque ela precisa agir sobre aquilo e, novamente, isso precisa se provar na realidade, através de experimentos, que são experiências que a gente executa com base em algumas premissas, e aí, no caso, a gente faz e realiza, tá? Então, assim, beleza, só para dar um contexto, tá? Nem comecei a ideia ainda, vou começar a entrar na ideia agora. Então, por exemplo, ó, então vamos lá, vamos fazer uma retrospectiva. As pessoas comuns acham que ela tem que consumir informações e conteúdos, logo elas teriam resultado. Então ela acha que a ideia vai dar resultado, só que não.
porque elas precisam testar essas ideias no mundo para ver se elas de fato se sustentam. Por isso que toda a base da ciência para fazer previsão, porque, por exemplo, se eu for falar para você, vamos viajar daqui para São Paulo de avião, é, você vai querer um piloto que segue as leis da física e as leis da ciência que ele aprendeu na escola e tudo mais. Por quê? Porque a ciência nos dá previsibilidade. Por quê? Porque foram feitas diversas experiências, inúmeras experiências, para provar que existe a gravidade. Então, tipo, é meio óbvio, mas é por quê? Porque a gente fez experimentos para validar essa teoria que a gente tinha criado, entendeu? Então, por isso, então você vai escolher o cara lá que é o piloto que segue as leis da física. Por quê? Porque é mais confiável essas informações. Por que que é mais confiável? Que a gente fez, e realizou e testou essas teorias diversas vezes em diversos cenários e ela se manteve real. Então a gente fala, tá bom, então esse modelo ele é o mais próximo do real. Agora, essa ideia, esse conceito que a gente inventou, é a própria realidade? Não. Ela é, aí é que vem. O conhecimento é uma abstração, a abstração da realidade. Tá? Cara, vem comigo. Parece confuso, mas você vai entender o que eu estou querendo dizer aqui. Então, é uma abstração da realidade. Isso é o conhecimento, tá? Vamos chamar aqui de conhecimento. Ou seja, nenhuma ideia que a gente tem na nossa cabeça é a realidade, nenhuma. Ela é uma aproximação testada várias vezes, que se aproxima da realidade. Aí ela se torna útil. Ela é tipo um martelo, ela se torna útil. Quando eu uso, eu penso assim, eu consigo tal resultado, porque eu consegui entender a realidade, mas não é a realidade, é uma aproximação da realidade a partir de uma ideia. Então é uma abstração da realidade, tá? Só que assim, existem algumas abstrações da realidade que é meio burra. Existem algumas abstrações da realidade que são meio burras, entendeu? Por quê? Porque na verdade elas não foram criadas a partir de experiências. Essa que é a ideia central. Ela foi criada de uma imaginação, de uma fantasia, de uma coisa, de um livro que passaram para ela, entendeu? Mas ela não foi testada na realidade. Então a pessoa tirou da cabeça dela, imaginou uma coisa e está falando que isso se sustenta na realidade. Só que a gente não consegue saber enquanto a gente não experienciar. Aí que vem o lance, tá? Então, todo mundo que fica fritando em conteúdo tem um grande problema, porque o conteúdo não se traduz a resultado. Então, qual que é o melhor modelo para a gente ter mais confiança no nosso saber, tá ligado? Nas nossas ideias, na nossa cabeça, para confiar, falar, cara, isso aqui tá mais próximo da realidade, portanto, eu vou confiar, igual o piloto de avião. Seria, então, na minha visão, a ideia que eu estou querendo passar para você, a experiência. Cara, por isso que a gente vai no médico que estudou muito tempo e não só estudou, praticou. Eu não vou no médico que só fez a faculdade. Por quê? Por que que o médico que está há 30 anos fazendo cirurgia, fazendo coisa, por que que ele tem mais valor na hora de fazer uma cirurgia, vamos dizer, do que um médico que só se formou na faculdade e ficou estudando na faculdade? Porque o médico que estudou 30 anos, ele está mais próximo da realidade. Ele testou todas aquelas teorias na prática, ele acumulou o contato com a realidade durante 30 anos. Então, logo, ele vai saber muito mais na hora, porque ele está mais próximo da realidade, entendeu? Então, o conteúdo é como se fosse o mapa da realidade, um mapa, tá? Só que ele não significa que é de fato o negócio. E aqui é o terreno. Aqui é o terreno. Então, uma coisa é o mapa, outra coisa é o terreno. Por exemplo, você vai viajar e você vai contratar um guia. Você prefere um guia que estudou tudo sobre aquele país, leu todos os livros e decorou o mapa daquele país? Ou você preferia um guia que mora naquele país há 30 anos e já fez aquela trilha, aquele caminho que você vai percorrer 100 vezes? Quem que você acha que vai ter maior poder na hora de te guiar? Com certeza o guia que mora lá que tenha tanto. Por quê? Porque ele tem experiência. Beleza, agora vamos pensar então. Cara, beleza. Se experiência, vamos escrever aqui. Se experiência é, é a rainha do saber, vamos dizer. Se experiência é a rainha do saber, é, como eu posso ter mais experiências? Vamos falar assim? Como eu posso ter mais conhecimentos vindo de experiências, na verdade, ter mais conhecimento vindo de experiências.
Se a experiência é a rainha do saber, como eu posso ter mais conhecimento vindo de experiências? Essa é a pergunta, tá? Aí eu vou listar aqui algumas ideias da minha cabeça, tá? Que eu tirei da minha cabeça, isso é aleatório, mas que eu acho que são poderosas, que eu acho que são as ideias mais confiáveis e mais poderosas para você de fato desenvolver e se desenvolver. Então, a primeira delas é a experiência direta, ou seja, você quer aprender a vender, você vai lá e vira vendedor e fica vendendo e encarando a realidade na sua cara durante o tempo até você aprender. Essa daqui é uma das melhores que tem, cara. Essa daqui é a que mais você vai aprender e tal. Só que não dá para você fazer tudo o que você quiser aprender se depender da experiência direta, senão você não consegue, enfim, fazer nada se você for depender só disso, certo? Como você vai ter que aprender medicina, virar médico, então, para ir no médico? Não dá, entendeu? Você vai ter que confiar em alguém. Só que, para você fazer, você também tem outra forma, é próximo da direta, mas eu vou colocar a experiência social, que seria o seguinte: você se reunir num grupo de pessoas que praticam aquilo e trocar ideias e vivenciar coisas juntos. Então, é uma experiência direta também, só que é uma experiência em grupo, é um pouco diferente do que você fizer sozinho, tá? Ela é bem poderosa também, talvez até a mais poderosa de todas, né? A experiência social, entendeu? Então, é isso. Aí vou seguir aqui dando mais uma referência, tá? Se a gente. Então, se a gente ou faz nós lá, direto, só a gente lá executando, ou experiência social, junto com um grupo, recebendo feedbacks e tudo mais. O que mais que a gente poderia fazer para ter um saber foda, igual o da gravidade, por exemplo, que a gente consegue fazer previsões mais poderosas de vida? Eu diria que é a análise de experiências. O que que é a análise de experiências? Vamos ver se alguém acerta. A análise de experiências é a experimentos, ciência, tá? Então, assim, tipo, ciência, basicamente, análise de dados, eu vou colocar aqui do lado aqui também, ó, dados, experimentos realizados, estudos de caso, ou seja, você vai analisar a experiência de outras pessoas, estudos de caso, entrevistas, aí vai, entendeu? Aí você vai ver, tipo, o que outras pessoas vivenciaram e testaram e dados coletados dessas experiências, entendeu? Então, até o momento a gente falou de. Vamos colocar aqui preto, peraí. Então, até o momento a gente falou de quantos aqui? Então, tem três, né? Experiência, eu vou lá e faço em grupo, que é o social, ou eu vou lá e analiso a experiência que outras pessoas realizaram, tá? Essa é uma outra. E qual que é a última? É a simulações de experiências, que é o que o Bill Gates, esses loucos aí e tal, bilionário fazem, que é você manipular um computador, criar um mundo virtual com variáveis, configurar esse joguinho e ver como ele se comporta. Porque daí você está simulando uma experiência. Então, enfim, aí aqui é papo de louco, tá? Aqui é papo de louco, mas é bem interessante isso aqui. Se quiser se aprofundar mais, pesquisa aí. Eu não sou especialista nisso. Eu só sei que existe. Eu nunca usei na prática mesmo isso. Eu só faço isso, por exemplo, para aprendizado. Quando eu dou treinamento para times de vendas, a gente faz simulações de vendas. Então, não é a experiência direta ali, mas você simula a experiência. Então, isso também é útil, entendeu? Ela se aproxima da realidade. Mas nada tão bom quanto a realidade nua e crua. Então, cara, vamos lá, volta aqui para essa bagaça aqui, ó. Conteúdo e experiência. Cara, para mim, a experiência é vencedora de tudo, tá? É, Então, se você tem teorias e conteúdos, idealmente ela foi baseada em experiências ou análise de experiências, que são estudos científicos e tal, porque sem estar colado na realidade, que é aqui ó, que eu falei, colado na realidade, a gente vai ter abstrações da realidade merda, que não funcionam na vida prática, na vida real, entendeu? Que não formam realmente conhecimentos, igual a galera da epistemologia fala, né? E, na verdade, a definição de conhecimento é justamente isso aqui que eu tô falando, mas de boa, mas depois a gente fala disso, é outra coisa. Então, os cantores de sertanejo sempre estiveram certo. Evidências. Se eu falar que tem um dragão aqui atrás, eu tenho que provar para você.
E se eu provar, então aí sim eu vou estar mais próximo da realidade, enfim, e aí a gente consegue se basear nisso daí para pilotar um avião do ponto A para o ponto B. Sem isso, eu não consigo. Você pode chamar de especulação. Se você acredita em alguma coisa, mas que não é ainda testado e tal, pode ser uma escolha que você escolheu acreditar naquilo e aquilo te empodera de alguma forma, beleza, não tem problema. É, Mas de resto, eu prefiro escolher a rainha do saber, que é a própria experiência. Essa é a ideia. Cara, pensei nisso hoje, escrevi lá, louco, pensando e é isso aí. Então, como que eu aplico isso, tá? Eu só vou traduzir isso aqui em como que eu aplico isso. Então, cara, vou aprender uma coisa nova. Vamos lá, eu vou tirar esse aqui, ó. Então, vamos pensar nesse aqui, ó. Análise de experiências. Como que eu aplico isso? Analisando dados. Vamos escrever mais isso. Analisando dados, analisando pesquisas científicas, pesquisas científicas, analisando pesquisas científicas, analisando dados. Que mais? Ouvindo histórias das pessoas, ouvindo histórias das experiências das pessoas, né? E refletindo sobre isso, e refletindo. Pode ser também a sua própria análise, tá? Então eu vou colocar aqui reflexão, reflexão pessoal, tá? Experiência social pode ser a partir de mentorias, grupos de profissionais de prática, grupos de prática, vamos falar assim, grupos de prática, pode ser escolas, pode ser comunidades, tá? Enfim, então você entendeu. Basicamente você está envolvido com outras pessoas, tá? E aprendendo, trocando ideia. Experiência direta, como que eu posso fazer isso? Mão na massa, essa é uma das minhas. Cara, ir lá e fazer. Que mais? Na verdade é só isso, mão na massa e se experimentar e colocar a mão na massa, basicamente. E a simulação de experiências é usar a computação daí para. Pera aí, deixa eu. Usar a computação. Aí tem uns sistemas aí que faz isso, tal. Quem quiser pesquisar, eu não sei ainda como fazer isso, mas vamos falar, sistemas da informação. Vamos dizer assim, nossa, parece velho escrevendo, sistemas da informação, mas é. Então, cara, é basicamente isso. Resumindo, para de consumir conteúdo, vai para a prática, ou analise dados e estudos de caso, ou reflita sobre experiências de outras pessoas e ouve histórias de outras pessoas. Quanto mais próximo da realidade você puder estar, mais livre, mais poderoso você vai ser. Essa é a mensagem de hoje e espero que tenha gostado. Comenta aí, fala o que você achou, manda esse vídeo para algum amigo que você achar que seria útil e tamo junto. Abraço!